Sabe, hoje quando eu cheguei aqui e ser recepcionado pelas pessoas, o carinho, ouvir os testemunhos, passa um filme na minha cabeça. Porque por muitos anos eu me isolei, eu tinha medo das pessoas. O que você vê que tem gente que tem tanta dificuldade assim de perdoar? Porque toda vez que você decide perdoar alguém, vem à tona tudo aquilo que a pessoa fez contra você. Exatamente. E muitas vezes a dor é mais forte do que a vontade de perdoar. Órfão de pai vivo, ele encontrou em Deus o amor paterno que transformou sua vida. Essa jornada o levou a escrever o best-seller Café com Deus Pai, que vendeu mais de 6 milhões de cópias, e a se tornar o podcast mais ouvido do Brasil. Prepare-se para um episódio que vai tocar profundamente seu coração. O convidado de hoje é Júnior Rostirola. Até os 13 anos eu estava muito chateado com Deus, mas a partir do momento que eu tive esse encontro, eu comecei a desenvolver uma fé muito ousada. Qual que era a sua maior chateação naquele momento com ele? A maior chateação com Deus era ter nascido numa família completamente disfuncional. A gente não tinha nenhuma alegria, na verdade. O pai já chegava virando a mesa, quebrando tudo. Porque uma pessoa ferida fere, e meu pai foi muito ferido. Se ele entrasse nessa sala agora, com certeza ele teria o meu abraço e o meu amor. Eu queria ter ajudado meu pai. Então eu comecei a concentrar as minhas forças para ajudar pessoas. Turma, antes de começar o episódio, eu tenho um recado muito especial de um dos patrocinadores do Como Você Fez Isso, que é a Trinca, que agora está em cartaz no Vibra São Paulo. Se você não garantiu o seu passaporte, agora, sessões novas, temáticas, cada dia com um tema diferente. Você pode adquirir várias sessões ao longo do ano inteiro. Só clica no link. A Trinca foi um sucesso. Mais de 80 mil empresários passaram pela turnê no ano passado e esse ano vai ficar também muita gente de fora se você deixar para a última hora. Então clica no link, veja todo o nosso calendário e garanta agora o seu passaporte para você estar em apresentações que são únicas, temáticas e, obviamente, a maior formação de empresários do Brasil vai acontecer no Vibra São Paulo com a Trinca, tá bom? E agora, vamos ao nosso episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E hoje eu tenho um episódio muito especial, mas muito especial. Eu estava bem animado e sei que vai ser um episódio que vai aquecer o coração de muita gente, como vocês já viram no trailer. Antes da abertura desse episódio, eu recebo ele com muito carinho. Eu queria palmas da nossa audiência aqui para o pastor Júnior Rostirola. Palmas para ele, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, viu, Júnior? Eu que agradeço o carinho, a recepção. Estou muito feliz mesmo. Cara, tanta coisa que eu quero saber. Eu quero saber da tua história. Quero conhecer um pouco mais, porque eu sei que deve ter grandes lições, deve ter uma história de muita transformação, o impacto que você está gerando no Brasil, cara. Sim. Né? E eu acho que seja bênção, que multiplique muito mais, porque o Café com Deus Pai, o podcast mais ouvido do Brasil, e eu sei que você enxerga assim como eu, não são números, são pessoas, tem alguém do outro lado, então sempre uma mensagem maravilhosa. Então, acho que antes de começar o podcast, eu não podia deixar de dar esse parabéns para você. Obrigado. Sabe, esse parabéns para você. E eu quero muito navegar na tua história, conhecer um pouco mais, porque toda vez que eu conheço um grande impacto, eu sei que atrás teve sempre uma jornada de transformação, teve muitas lições poderosas, valiosas, que precisam ser divididas, e eu sei que sua história vai tocar muita gente, mas de um jeito mais especial ainda, que talvez você nem saiba, tá? Nem saiba, mas o impacto foi tão grande, e a gente tem uma audiência que tá vendo a gente aqui, que a gente convidou, e quando as pessoas souberam que ia ser você aqui, amigos pessoais, cara, deixa de assistir o podcast também, estão ouvindo, a turma do Spotify fez questão de vir acompanhar o seu episódio, porque o Café com Deus Pai atingiu um marco no Brasil único, né, assim, muito especial, e que é um reconhecimento para ainda mais mostrar para você continuar
porque a sua mensagem carrega, obviamente, algo muito importante para todo mundo. Eu tenho completa convicção que o seu podcast está sobre a graça de Deus, né? Então, porque tem muitas pessoas... Sempre... Até eu me emociono porque sempre foi Deus, né? Eu consigo sentir isso olhando no teu olho, Sim. sabe? Desde que você chegou aqui, em um só segundo, quando eu te dei parabéns pelo livraço. Eu sei o desafio de livro no Brasil. O Brasil é um país que não lê. E o livro chegando em muita gente que às vezes você não vai nunca conhecer na vida, cara. Exatamente. E o livro vai chegar e você sempre fez questão de falar, cara, não é sobre mim, a honra que você dá a Jesus, você, sabe, sempre levando a Deus. Então isso é muito lindo de ver, sabe? Mesmo esse sucesso estrondoso, você sempre se mantém pequeno para que ele seja maior. Eu acho que é isso que vai fazer seu podcast crescer ainda mais, impactar o Brasil, e já sei que vai ter que ter outras línguas. Não, já tem, na verdade. Você vai me contar, vai ter que ter em todas as línguas. Sim. Porque, então, eu queria que aqui todo mundo que estivesse no nosso estúdio desse uma palma muito poderosa, porque você está recebendo uma premiação do Spotify aqui, agora, nesse podcast. E é um convite para você falar, continua. E a Bárbara tá aqui. Primeiro, explica pra gente o que é essa premiação, porque eu tenho certeza que é um convite para ele ainda mais longe, ainda mais alto. Com certeza. Em nome do Spotify, a gente trouxe aqui a premiação física de uma marca super importante que o Café com Deus Pai atingiu no Spotify. Então, esse ano, o ano de 2025, é a primeira vez que o Spotify está premiando, né, os marcos importantes que os podcasters estão atingindo, e o Brasil é parte desse programa global. Uau! E aqui nós temos alguns premiados, e o Café com Deus Pai, o Pastor, foram premiados. Eu trouxe aqui o prêmio. Uau! Poxa, que legal! Vem pra cá, Bárbara! Vem pra cá! Pode ir pra cá, vem pra cá. Que gostoso, quebrando o protocolo. Pode sentar aí que a gente vai ver o prêmio na mesa. Então mesa. tá joia. Pastor. Obrigado. Entregar esse prêmio tão Obrigado, importante, tão Bárbara. especial para você. Obrigado pelo carinho. O Spotify fica muito feliz. Posso abrir, né? Pode, eu tô curioso ansioso aqui. já. Eu tô... Vamos ver. Como é que é isso aqui, Bárbara? Ó, aqui. Aqui. Pode puxar. Aqui. Olha, com paninho, gente, quando tem esses paninhos que é importante Uau, mesmo. que coisa linda. Uau, olha isso, cara. Olha só. Nossa, mostra pra turma. Olha só. 50 milhões de streaming. Cara, quanta gente impactada, cara. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Muitos outros prêmios. Amém, que assim seja. Toda honra e toda glória Amém. é dada a Deus, né? Porque eu sei que é Ele, né? Sempre foi Deus. Então eu fico muito feliz de receber essa premiação. E saber que vidas estão sendo tocadas, porque uma das coisas que é interessante, quando eu escrevi o Café com Deus Pai, eu fui lançar, eu comuniquei que eu também iria colocar o livro em áudios. Então, na verdade, algumas pessoas falaram, mas você nunca vai vender livros no Brasil assim, porque já não tem a cultura de leitura. Exato. E ainda você colocar o livro disponível em áudio, você não vai vender livros. E eu falei o seguinte, olha, nunca foi sobre vendas, sempre foi sobre valores e propósito. Então, eu coloquei o livro em áudio gratuitamente e se tornou o podcast mais ouvido do Brasil, né? Hoje, inclusive, recebendo uma premiação. E eu fico muito feliz com isso, porque também se tornou o livro mais vendido do Brasil. E eu entendo que quando a motivação está correta e quando Deus sopra, realmente é algo que nos marca, né? Então, eu fico muito feliz. Júnior, eu quero conhecer muito a tua história, onde é que você nasceu, da tua infância, sabe como é que foi o início de tudo? Você é do sul do país, Sim, né? eu nasci em Itajaí, Tá. Santa Catarina. Nasci numa casa humilde, sou filho de pai alcoólatra. Meu pai também veio de uma estrutura familiar completamente disfuncional.
Então ele acabou entregando aquilo que ele recebeu, porque o meu avô também era alcoólatra e violento, Uau. e meu pai só entregou aquilo que de fato ele recebeu. Então, por não ter realmente um encontro genuíno com Deus, ele acabou operando a partir das circunstâncias contrárias, a partir daquilo que a vida entregou, né? Eu sempre costumo dizer que a vida machuca, mas Deus cura. Porque Uau. assim como o meu pai recebeu essa carga negativa, cresceu num lar completamente disfuncional, eu também cresci e também recebi essa carga. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, tudo mudou. Porque a partir do momento que você tem esse encontro com o Pai, você começa a operar a partir da sua identidade, a partir de quem você nasceu para ser, né? E eu tinha perdido totalmente a minha identidade. Porque por ter nascido num lar disfuncional, a minha primeira surra, para você ter uma noção, foi aos 7 meses de idade. Nossa. Os meus 3 primeiros irmãos morreram por conta do meu pai. Então, Nossa. assim, foi muito difícil, né? E por eu estar num ambiente completamente violento, aonde a polícia ia todos os dias, a nossa casa era toda quebrada, por muito tempo nós dormimos nas casas dos vizinhos, na rua. Então, assim, era uma vida difícil para minha mãe e para as minhas irmãs também, para mim, enfim, para Vocês todos eram em nós. quantos? A minha irmã mais velha já era casada, né? Ela ficou pouco tempo em casa, Você, irmã, né? a minha irmã mais velha, Sim. mas nós somos em 4, né? 3 meninas e eu sou o único filho homem. Então, assim, para mim foi difícil, porque por eu ser o caçula, então eu presenciei muitas coisas e meu pai, ele foi piorando gradativamente. Então, por exemplo, eu não consegui pertencer a um jardim de infância, não consegui frequentar, porque eu não conseguia ficar longe da minha mãe. Mas aos 7 anos, minha mãe me obrigou a ir para a escola. E para mim foi muito difícil a escola. E eu tive muitos traumas também na escola. Era difícil em que sentido? Eu, por ser muito introvertido e por ser uma criança muito calada, uma criança problemática já, né? Posso dizer assim. Eu virei o saco de pancada dos rapazes na escola. Então eu apanhei muito na escola. Eu fui muito ridicularizado. Sabe, hoje quando eu cheguei aqui e ser recepcionado pelas pessoas, o carinho, ouvir uns testemunhos, passa um filme na minha cabeça. Porque por muitos anos eu me isolei, eu tinha medo das pessoas. E eu sempre menosprezei a minha vida. Então, hoje eu consigo ajudar as pessoas. Então, eu consegui ser resiliente, né? Deus transformou a minha realidade, Deus me curou dos meus traumas. Então, isso para mim é muito gratificante. Mas na escola, por exemplo, eu tinha um complexo quando chegava o horário 15 para meio-dia. Eu sabia que eu ia apanhar e ia ser ridicularizado no meio dos alunos todos. Então aquilo, por muito tempo, Caio, me causou, assim, Dor. pânico. Sim. Então, tinha dias que eu fazia as necessidades na calça por conta do nervosismo. Meu psicológico estava muito abalado. Por exemplo, eu não sei jogar futebol num país onde a bola nasce junto com o menino. É verdade. Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos rapazes para jogar futebol, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E essas mentiras começaram a fazer parte da minha vida. Então, tudo isso foi me paralisando, a ponto de entrar numa depressão aos 13 anos. Aos 13? Aos 13 anos eu estava completamente depressivo e eu desisti da escola aos 13 anos. Então, isso para mim foi muito difícil, porque era mais uma derrota, sabe? Poxa, eu não consegui. Não consegui jogar bola, não consegui ter amigos, não consegui continuar na escola.
Então tudo isso fazia com que eu pensasse somente na morte. Então eu não tinha nenhum prazer de viver aos 13 anos. Mas foi também nesse período que eu tive um encontro com Deus. Foi com 13 anos também? Foi com 13 anos. Como é que foi? Eu recebi um convite de uma vizinha para ir à igreja e eu aceitei. E quando eu cheguei na igreja, eles estavam cantando alguns louvores. Naquele momento eu já fui tocado. E ali eu vi uma oportunidade de mudança. A palavra que foi ministrada naquela noite me tocou profundamente. Você lembra da palavra? Lembro, era sobre a paternidade de Deus. Uau, cara. Pode um pai terreno falhar, mas Deus não falha. E aí eu fui completamente tocado e naquele dia eu me entreguei totalmente para Deus. E ali eu comecei um relacionamento, a princípio superficial, porque eu tinha muitas dores, eu tinha muitas feridas. E então eu não conseguia me abrir totalmente. Então foi um processo de cura, mas foi o início de uma grande vitória na minha vida. Foi aos 13 anos. E você lembra da vizinha? Lembro, até hoje eu tenho contato com ela. É impressionante como Deus às vezes utiliza pessoas para falar com a gente, né? Com certeza Deus usa. Com certeza Deus usa. E eu fico imaginando aos 13 anos, né, cara? Porque, né, e até começar esse relacionamento, como que você percebe que é a melhor maneira de desenvolver essa intimidade? Porque eu acredito que quando Jesus é apresentado da maneira correta, ele é irresistível. Sim, não tem como você ter um encontro com Jesus e não mudar. Não tem como. Não tem como. O encontro com Jesus muda tudo. Então foi o que aconteceu comigo. Eu fui completamente transformado. Sabe quando você está sem esperança, sem nenhuma perspectiva, eu não conseguia ver uma saída. E naquele dia eu vi que realmente era possível com Deus. Então eu me lancei totalmente nos seus braços. Naquele dia você já tinha a visão que você seria pastor, que você ia trabalhar? Não. Como é que foi dali? Saiu, foi pro mercado de trabalho? Como é que foi? Na verdade foi um desafio, porque como uma criança de 8 meses, 9 meses, 1 ano, quando a criança começa a aprender a engatinhar, a andar, esse era o Júnior, né? Eu estava recomeçando a minha vida. Eu estava no início de uma grande jornada. Então foi um aprendizado, porque e ao mesmo tempo também foi uma guerra interna, porque vinham as mentiras, que eu não sabia andar, que eu não sabia correr. Então eu tinha muita vergonha do meu andar. Eu não corria, porque eu não conseguia me imaginar em um ambiente onde pessoas estavam me olhando. Né? Eu sou improvável para estar aqui, diante de uma plateia, diante de câmeras, onde eu sei que milhares de pessoas vão me assistir. Isso antigamente não existia possibilidade, né? Porque eu era completamente travado. Então eu fui vencendo os desafios a cada dia com as verdades, fazendo parcerias, né? Com as verdades que Deus estava me mostrando em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida, né? Área sentimental, emocional, física, familiar. Então os sonhos começaram a brotar no meu coração. E é interessante porque quando você está em Deus, você realmente reconhece que tudo é possível. Não há nada impossível para Deus. Então eu sempre fui um cara com muita fé. Porque até os 13 anos eu estava muito chateado com Deus. Mas a partir do momento que eu tive esse encontro, eu comecei a desenvolver uma fé muito ousada. Qual que era a sua maior chateação naquele momento com ele? A maior chateação com Deus era ter nascido numa família completamente disfuncional, onde a gente era
a gente não tinha nenhuma alegria, na verdade. Eram muitas brigas, muita violência. Meu pai quebrando tudo. Meu pai nunca fez uma refeição em família. Então, se nós estávamos fazendo uma refeição, o pai já chegava virando a mesa, quebrando tudo. Ele é vivo? Não, meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Um ano depois de eu ter me entregado totalmente a Jesus. Caramba, cara. Mas sabe, o meu pai, no fundo da cama, o meu pai, ele se entregou a Jesus. E o meu pai pediu perdão para minha mãe. Caraca. Pelos 28 anos que ele fez ela sofrer, pelas mortes dos meus irmãos. Minha mãe é uma guerreira, minha mãe. E ela cuidou dele até a morte. Até a morte. Até a morte. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Mas, por exemplo, eu nunca tive um relacionamento com meu pai no sentido de afetos, palavras. Não. Meu pai, desde quando eu nasci, meu pai nunca me pegou no colo. Meu pai nunca me deu um beijo, minha mãe disse. Você acredita que Deus foi determinante para você? Porque no final da vida do seu pai, ele estava com a sua mãe. E você, antes da morte dele, você conseguiu tá bem resolvido com ele? Ou ele foi Com você? certeza. Você estava chateado com ele? Não, com certeza. Claro que até ter esse encontro com Deus Pai, eu estava muito chateado com meu pai. Eu não compreendia, né? Eu via ele como um monstro. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que o meu pai só deu aquilo que ele recebeu e que ele era tão vítima quanto eu era, eu comecei a compreender que tudo que meu pai precisava era de um encontro com Deus para ser curado. Porque uma pessoa ferida fere, e meu pai foi muito ferido. Se ele entrasse nessa sala agora, com certeza ele teria o meu abraço e o meu amor. Eu queria ter ajudado meu pai. Então eu comecei a concentrar as minhas forças para ajudar pessoas. Dias atrás eu estava em um evento e chegou um senhor e ele estava chorando muito. Ele me abraçou e ele disse muito obrigado. Porque em 30 anos eu não fui um bom profissional, eu não fui um bom esposo e eu não fui um bom pai. Mas tem 7 meses que eu ganhei o seu livro, Café com Deus Pai, e o seu livro mudou a minha vida. Eu deixei o vício do álcool. Caramba. Eu estou sendo um excelente esposo, um excelente profissional e um excelente pai. Ele me abraçou e a esposa e a filha também me abraçaram e assim eu fiquei muito emocionado porque eu vi o meu pai ali, sabe? Quando você sente que você está conseguindo transformar a vida das pessoas por conta de uma entrega, por conta de uma permissão. Então eu permiti que Deus me curasse e hoje eu entendo que uma pessoa curada cura. Assim como uma pessoa ferida fere, uma pessoa curada cura. Nossa, que forte isso, cara. Uma pessoa curada cura. Uma vez eu ouvi de um amigo. Você conhece também o Thiago Brunet? Sim, fiz um podcast Sim, com ele tava com ele semana passada. recentemente. Que o que a gente chama de provação, Deus chama de treinamento, né? Sim. Cara, é impressionante na tua história que se você não tivesse passado por tudo que você passou, o maior podcast do Brasil, isso aqui nada disso estaria acontecendo. Sim. Mas o que você vê que tem gente que tem
tanta dificuldade assim de perdoar? Eu acredito que todo mundo tá a um perdão ou tá um me perdoa ou eu te perdoo de alguém. Sim. A gente tá sempre um eu te perdoo ou me perdoa de distância. Não adianta. Se relacionou, vai ter que exercer o perdão. Todo mundo. Todos nós. E perdoar não é um sentimento. Você não vai sentir, eu senti que eu tenho que perdoar. Isso pode acontecer, mas não é uma regra. Geralmente não acontece. Perdoar é uma decisão. Porque toda vez que você decide perdoar alguém, vem à tona tudo aquilo que a pessoa fez contra você. Exatamente. E muitas vezes a dor é mais forte do que a vontade de perdoar. Então, quando você entende que perdoar é uma decisão, você não mede a dor com a vontade. Você simplesmente decide. Porque você não quer mais viver com esse peso. Então, eu aprendi que o perdão, ele abre portas para inúmeros sentimentos. Quando eu perdoei meu pai, naquela cama, onde ele estava acamado, onde ele estava no osso e na pele, ele ficou num estado bem difícil. E eu vi meu pai chorar. Quando ele se entregou totalmente, sim, foi a primeira vez. Meu pai era um italiano muito ruim, assim, sabe? Foi criado na pancada também, né? Então... Ele deu o que ele tinha. Ele deu o que ele tinha. Mas o meu pai era um homem bom. Muito bom. E eu perdoei ele fácil, porque eu já tinha Deus. Deus estava começando a mudar a minha história, porque tinha muitos traumas, muitas dificuldades. Eu era muito, muito, muito sequelado. Fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Eu só conseguia ter realmente um relacionamento com a minha mãe. E isso levou anos para eu ser totalmente curado. Eu sempre costumo dizer que todos nós estamos em processo de melhoramento. Muito bom. E tem dia até que eu estou fazendo o meu devocional ali, estou, né, fazendo aquele momento de intimidade com Deus e, poxa, isso aqui eu preciso de cura. Então, eu estou num processo de melhoramento, com certeza. E quando você começou a reparar, perceber que, assim, caramba, minha vida agora tá dando certo? Aos 15 anos. Porque como eu tinha desistido da escola, aos 15 anos... foi muito intensa, né? Foi. Nossa! Foi. Porque depois a gente fez a mãe casar. Sua mãe casou de novo? Casou novamente. Vocês que fizeram os filhos, que fizeram... Sim, a gente conheceu um senhor e a gente... Que legal! Eu lembro que ele tinha um Opala e ele um dia botou nós tudo dentro do carro e levou nós pra praia e meu pai nunca tinha feito isso. Que legal, cara. E eu, na minha mente, eu encontrei um pai. Mas, na verdade, eu não tinha encontrado um pai. E o meu padrasto foi muito bom para minha mãe, mas não foi bom para mim. E foi muito difícil também. Por exemplo, não tem nenhuma foto de infância, porque ele deu fim em todas as minhas fotos. Então, durante muitos anos da minha vida, eu vejo assim até uma ação do inimigo sempre tentando me apagar, sabe? Tentando... Porque a minha mãe tinha muito orgulho de me mostrar quando bebê. Então, eu era um bebê, uma criança muito bonita. Então, assim, minha mãe sempre mostrava aquelas fotos. E meu padrasto, por ter ciúmes, deu fim também. Hoje eu não posso mostrar para os meus filhos. Retrato de infância. Exatamente. Então, eu comecei a trabalhar também de servente pedreiro com ele. Foi um pouco difícil também. Porque a exigência no trabalho era... Desgastante. Muito desgastante. Mas ele era bom para a mãe. E eu nunca mudei o meu jeito com ele. Sim. Porque eu aprendi também, Caio, que a gente não tem controle do que as pessoas falam ou fazem, É verdade. né, contra nós. Eu tenho controle do que eu falo, do que eu faço. Então eu não mudei por conta daquilo que ele fazia.
E no final da vida dele, porque ele também faleceu, eu virei o melhor amigo dele. Que Ele legal, ficou cara. meu fãzaço. Eu já era pastor e quando não era eu pregando, ele ficava muito chateado. Ele queria me ouvir. Legal. Então, valeu a pena eu não ter mudado com ele. Porque isso fez com que ele olhasse para mim de forma diferente. Poxa, o Júnior nunca mudou. E ele reconheceu os seus erros. E ficamos amigos. Você saiu de casa com quantos anos? Você falou agora há Eu pouco. casei aos 22. Você casou aos 22? Casou Casei aos cedo. 22. Aos 19, Michele decidiu namorar comigo. Dias atrás eu perguntei pra ela, como que você... Como que você você viu em mim, aceitou? né? O que que você viu em mim? Eu disse, você investiu na planta, eu disse. Você viu que ninguém viu, né? E ela disse, não, eu vi em você um rapaz de Deus. E Michele me ajudou muito no processo. Michele, meu sogro, minha sogra. Sempre me empoderando, porque aos 19 anos eu estava me formando. Porque aos 15, como eu estava fora da escola, aos 15 anos eu notei que eu estava começando a dar passos de fé. Então eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu quero voltar a estudar. Eu só peço para a senhora não me matricular na mesma escola que eu estudei. Então minha mãe me matriculou em uma outra escola, só que mal eu sabia que essa outra escola seria pior do que a primeira. E eu apanhei até os meus 19 anos na escola. Caramba. Eu lembro de cenas eu saindo no término da aula, eles tirando a minha calça, eu sendo ridicularizado diante de toda uma escola. Então foi muito difícil. Mas Deus estava comigo e ele sempre falava comigo que um dia tudo isso ia passar. Então eu não desisti da escola. Aos 19 anos eu estava me formando. Não sei como que eu passei, porque eu não fazia provas, eu não apresentava trabalhos, que eu não falava. Eu comecei a me relacionar mesmo com as pessoas aos 22 anos. Foi meu início. E quando você falou de passo de fé, como que a gente sabe que a gente está diante de um passo de fé? O que é um passo de fé na sua visão? É quando você acredita que é possível. É quando você acredita que você consegue. É quando você acredita que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe na sua realidade. Então, eu dei passo de fé porque eu acreditei, por exemplo, na escola eu consigo. Tanto é que eu consegui. Eu me formei aos 19 anos, mas eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou me sentar em uma sala de aula. Só que era mais uma mentira que eu estava acreditando a meu respeito. Mas nessa época a Michele foi primordial na minha vida, porque a Michele disse, não, você vai fazer uma faculdade agora. E eu disse, não, mas eu não consigo. Ela disse, você consegue? É impressionante como tem mentiras que nos paralisam, né? Sim, com certeza. E como você falou no início, Deus usa pessoas para falar conosco. Então, a fala da Michele foi muito importante para mim, porque eu fui para a faculdade, então fiz faculdade de economia, depois eu vi que eu tinha um chamado e era um meu sonho, fui fazer teologia, depois fiz uma pós-graduação. E até hoje, Caio, eu corro atrás do prejuízo. Porque foram muitos anos. Paralisados. Foram muitos anos. Então, para mim, quando eu olho para uma placa dessa, não tem como eu não ver Deus. Eu não sou tão bom assim. Para escrever um livro e se tornar em um grande best-seller. E é muito engraçado porque Deus me deu a letra. Então, eu me isolo para escrever os meus livros. Eu estou lançando agora 3 novos livros. E é muito engraçado porque Deus me deu a letra. E eu oro, por exemplo, Café com Deus Pai, para mim escrever. Eu oro ao Pai e peço para Ele me dar inteligência, competência, habilidade, estratégia. Então eu vejo assim que tudo que está ali realmente foi Deus que colocou no meu coração. Quando você percebeu que você tinha um chamado para ser pastor, teve alguma coisa específica? Eu me tornei um cara sonhador. Então, dos 13 anos aos 22,
internamente eu era um cara... Havia uma explosão dentro de mim. Sério. Então, eu não conseguia passar isso por conta da minha paralisia, né? No físico. Mas internamente, eu era um leão com coração de cordeiro. Então, eu comecei a acreditar, porque Deus falava para mim: não, eu vou te usar, tua mensagem vai chegar no mundo inteiro. Teu testemunho vai chegar em milhares e milhares de pessoas e vai curar. E eu comecei a acreditar nessas palavras. Dias atrás até eu estava brincando. Uma vez eu tive uma visão que eu estava diante de uma plateia gigante. E uma pessoa chegava para mim, entregava o microfone e dizia assim: é com você agora. Pastoreie essa igreja. E era muita gente. E quando eu tive essa visão, eu compartilhei com uma das minhas irmãs. E ela riu, ela disse: para, né, Júnior? Para, isso é coisa da tua cabeça. Porque aos olhos humanos era impossível o Júnior se tornar um líder, um pastor, um amigo, um esposo, um pai, um autor de um grande best-seller. Mas eu tenho uma convicção. Qual? Não há nada que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar, que Deus não possa refazer. Não há nada. Deus, ele é um pai presente, e pode um pai terreno falhar, mas Deus não falha. Então, eu hoje caminho com muita fé. Toda a equipe que caminha ao meu lado, eu tomo decisões assim, Caio, que eles ficam assim: mas como que nós vamos fazer isso? E eu digo para eles: é possível com Deus. Então, eles acabam presenciando muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Como foi a sua decisão? E aí começa a tua vida pastoral. E você tem seu filho, que tá aqui, Sim. grandão, né? Já tá indo pra faculdade, Sim. Casado já? casado, acompanhando o pai. E é tão bom agora, eu tenho certeza, cara, que daí passando na sua cabeça de você ser um paizão, tipo, parece que acaba em mim. É meio que na sua família, o que você falou, e é tão lindo ver isso, que, né, o que o seu pai passou com o seu avô, e O você... que o meu avô também passou com o meu bisavô. E você então, é aquele cara que, assim, isso vai acabar Sim. em mim. Tão forte, porque tanta coisa, às vezes, na nossa família, que a gente fala que aconteceu com nossos pais, e a gente já acha que é uma maldição, é uma Sim. herança que não tem mais jeito, e você fala assim, cara, isso acaba em mim. Sim. E de fato, Acabou, né? acabou. Porque o meu filho é uma bênção, é um orgulho para mim. Não só ele, mas a minha filha também. Tem se tornado em um homem assim, um coração alinhado, um coração doador, generoso. E eu vejo assim Deus na vida dele, sabe? Então eu fico muito feliz. E quando ele nasceu, Caio, eu lembro que eu estava na maternidade, porque eu presenciei o parto, mas naquele momento do nascimento, os médicos colocaram ele no peito da minha esposa. Eu não pude pegar ele no colo naquele momento. Mas quando eu fui pro quarto, eu pude pegar meu filho no colo. E quando eu peguei ele no colo, eu levantei para Deus e eu disse: Pai, me ensina a ser um bom pai. Porque eu estava com um grande desafio. Você não tinha referência? E eu não tinha nenhuma referência. Então, assim, por exemplo, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Então eu não tinha nenhuma referência, eu não sabia ser pai. E eu estava com um grande desafio. Eu tinha que criar um homem. E o João Pedro está aqui,
A Isabela tem 15 anos. É uma filha também que eu me dedico muito. Então, assim, ambos podem dizer, assim, o quanto o meu amor é presente na vida deles. Não só amor, mas também correção quando necessário. Então, assim, Deus me deu realmente sabedoria para mim criar os meus filhos. Como que você vê essa linha, né, do amor com correção? Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Pode ter certeza que quando você tem no seu lado pessoas que só te aprovam e não te corrigem, talvez elas não estão tão alinhadas com o seu coração. Por exemplo, a minha esposa, tenho certeza que a minha esposa me ama muito. Michelle é minha conselheira. Muitas vezes ela puxa a minha orelha. É? Sim. Uma vez eu vi um livro do Rick Warren, Sim. ele falando algo assim, tão sensacional. Ele falou, uma das linguagens de Deus é a fraqueza. Porque se às vezes a gente não entra em situações de fraqueza, a gente esquece que a gente não é autossuficiente, Exatamente. que a gente precisa dos outros, Sim. que nós não sabemos tudo, que a gente precisa de Deus. Então, às vezes, momentos de fraqueza são pra gente lembrar disso. Que não tem jeito, né? A Dura, ela vai ensinar mais. Sim. Ela acaba sendo um professor maior. E quando veio a ideia do Café com Deus Pai? Então, desde a minha entrega, eu sempre levei a minha vida, como é que eu posso dizer? Eu sempre fui muito intencional nisso. Então, eu fui aquele cara que estava em todas as celebrações, todos os retiros, em casa orava, buscava, escutava louvores. Então, eu sempre fiz esse momento de devocional. E um dia, Deus colocou no meu coração de escrever um livro devocional que levasse as pessoas a buscar essa intimidade. Veio o primeiro livro ou o podcast? Veio o primeiro livro. O primeiro livro? Na verdade, eles nasceram praticamente juntos. Tá. Mas no início, eu tive a ideia de lançar primeiramente o livro. Uhum. Né? Claro que depois eu disse, nossa, mas eu vou disponibilizar em áudio. Porque nunca foi sobre vendas, nunca foi sobre Cópias. números. Sempre foi sobre você entregar o propósito, né? Sim. Você entregar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, eles nasceram quase juntos, mas não juntos, literalmente. Então, quando Deus me deu essa ideia do livro devocional para levar as pessoas a ter essa intimidade, claro que eu já fazia outros devocionais, eu já tinha essa intimidade com Deus diária, mas eu pude perceber no decorrer da minha liderança também como pastor, que as pessoas às vezes elas não fluem, elas não exercem uma fé sólida por não ter esse momento de entrega, porque a entrega ela gera confiança e a confiança gera fé. É onde você realmente entende que é possível. Então, eu lancei meu primeiro livro. Quando eu vi o projeto nas mãos, eu não gostei. Sério? Né? Várias coisas. Eu gosto muito da excelência. Do capricho. Exatamente. Então, eu acabei não gostando e eu desisti do projeto. Mas 6 meses depois, eu estava no meu escritório falando com Deus e Deus falou, filho, eu nunca desisti de você. Você vai desistir daquilo que eu te entreguei? Uau. E aí eu falei com Deus e eu pedi, então, se é para mim voltar com esse projeto, eu quero que o Senhor me dê um outro nome. Não se chamava Café com Deus Pai. E Deus falou, Café com Deus Pai. Eu ouvi, Caio, assim, foi algo assim, eu chamei minha equipe, nós celebramos e nós lançamos e já foi um grande best-seller. Pra quem nunca ouviu, não sabe nem o que é um devocional. O que é isso de devocional?
Como você explica o que é e qual a importância dele? É uma mensagem diária, né? É onde você é levado a ter aquele momento diário, seja 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, o tempo você decide, né? O meu livro, eu gosto de falar, o meu livro ele aponta para a Bíblia, né? A intenção do meu livro é levar as pessoas a lerem a Bíblia, porque nada se compara à Bíblia, Uhum. né? E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o Café com Deus Pai, ele é esse instrumento, sabe? E o devocional em si, seja o Café com Deus Pai ou outros devocionais, eles têm o intuito de levar as pessoas a ter esse relacionamento com Deus, porque muitas pessoas, às vezes, Caio, elas se isolam. Uhum. E quando você tem um livro na mão e, poxa, aquele dia está falando sobre esperança, a pessoa está sem esperança, ou aquele dia está falando sobre cura, a pessoa está doente, está enferma, ou ela, enfim, está com problema de relacionamento e a palavra vai ao encontro do coração dela porque Deus fala, entende? Então, assim, eu vejo que o devocional é uma ponte para levar cada pessoa a um relacionamento íntimo com Deus Pai. E eu acho que até o nome reflete um pouco isso, né? Vamos Sim. tomar um café. Sim. E aí Café com Deus Pai é aquela questão, é bem isso. É você parar todos os dias, porque todo mundo para tomar um café. E a gente não pode deixar Deus de lado. Mas quantas vezes a gente deixou? Quantas vezes a gente sentou na mesa e não se relacionou com Ele? Então a proposta é essa, é você ter algo para te levar a um relacionamento. Qual você acha que é a melhor maneira de ler a Bíblia? Assim, você recomenda de uma maneira ou não, cara? Vê do jeito que você quiser. Se você quiser abrir de uma maneira aleatória, se quiser começar por Gênesis até o Apocalipse, se quer começar no Novo Testamento. A Bíblia é um livro apaixonante. Eu também né? acho. Então, se começar por Gênesis, enfim. Só que eu entendi a sua pergunta. Talvez para aquelas pessoas que têm um pouco de assim, bloqueio. Poxa, eu vejo que a Bíblia é muito difícil. Por onde eu Por onde eu começo? começo? Se a pessoa quiser começar a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu acho que é um bom começo, né? Então, assim, claro que ela pode começar por Gênesis, ela que vai decidir, mas também pessoas que eu vejo que têm mais dificuldade, eu sempre aconselho, começa pelos evangelhos, vai conhecendo e aquilo dali, a atitude de ela começar, o Espírito Santo vai trabalhando e qualquer texto bíblico, com certeza, é muito forte, é muito profundo, né? Eu concordo com você e como devocional ele acaba tendo uma grande valia nisso, porque o que você falou é muito legal, né? Ele aponta para a Bíblia. Sim. Ele é como se fosse aquele coverzinho que você fala, cara, o banquete tá lá. Sim. Né? Lá vai ter um banquete e é muito legal te ouvindo. Cara, e uma coisa só que é muito engraçada, a tua voz, né? Porque eu já ouvi muitos episódios e só tá a sua voz, né? Você não tá em vídeo. Sim. Então, você acaba conhecendo pessoas e fala assim, pô, eu te ouço todo dia. Sim. Você acaba tendo esse... Com certeza. E é um carinho muito grande, né, cara? Com certeza. As pessoas têm um carinho enorme por mim e as pessoas já se sentem assim... amigos, muito próximas, né? Exatamente, muito próximas, porque todos os dias estão ouvindo a minha voz. Então elas me abraçam, elas já dizem, olha, tu estás todos os dias comigo, no meu carro. Eu acordo, já falo para Alexa, né? Café com Deus Pai. Então, assim, você está muito presente na nossa família. E eu fico muito feliz, sabe, Caio? Porque por muitos anos eu fiquei isolado, por muitos anos eu estava desacreditado, né, da minha vida. Mesmo eu já estando na presença de Deus, as mentiras vinham. Então eu achava que eu nunca teria amigos, que eu nunca teria uma esposa, que eu nunca teria filhos, que eu nunca seria bem-sucedido. Mas também vinham as verdades. Então, por mais que naquele momento as mentiras estavam prevalecendo, mas quando vinham as verdades, eu tinha uma decisão a tomar. E eu tomava a decisão realmente de seguir as verdades, de acreditar nas verdades e andar sobre as palavras liberadas sobre a minha vida.
Então, isso foi realmente um divisor de águas, porque isso me levou a trilhar o caminho que Deus traçou para mim, né? Então, hoje, por exemplo, todas as minhas mazelas, as minhas dores, viraram projetos sociais. Então, eu fui órfão de pai vivo quando criança, tenho um abrigo de crianças, mais de 3.000 crianças foram destinadas a famílias saudáveis. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, tenho abrigo de adolescentes. Eu tive um pai viciado, tenho um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras de vírus HIV. Caramba, que legal, cara. Então, tenho também um projeto chamado Mercado Solidário, onde famílias carentes são cadastradas, visitadas e elas recebem um dinheiro solidário. E com esse dinheiro solidário elas vão no nosso mercado e fazem as compras. É o pai fazendo a compra, né? E marcando a vida dos filhos, porque muitas vezes o pai vai comprar bolacha, vai comprar iogurte, enfim. E eu não tenho essas boas lembranças. Eu nunca pratiquei esportes, né? Até os meus 22 anos, por eu ser muito paralisado e acreditar na mentira que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. Então eu nunca fiz uma aula de educação física. Pô, você tá forte hoje, cara. Né? Mas na verdade eu Você treino muito tá pouco, o forte. pessoal pega até no pé, Tá mas forte, enfim. pô. Tenho cuidado, claro. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente tem que entender que nós somos criados de corpo, alma e espírito e os três têm que andar em equilíbrio, né? Então, acho que isso faz parte do cuidado e da excelência, né? Quando se trata das nossas vidas. Então, por exemplo, eu tive problemas sérios com a escola, então compramos um terreno no Haiti. A nossa missão agora é construir um terreno no Haiti, uma escola no Haiti, nesse terreno. Então, aquele menino que não tinha amigos, hoje eu tenho muitos amigos, né? Acredito que eu estou ganhando mais um amigo hoje, né? Fico muito feliz, Tá mesmo. sabe, Caio, pelo teu carinho, pela tua recepção. É notório, né, que você realmente me recebeu com muito amor e toda a minha equipe, eu fico muito feliz. Então, assim, aquele menino que acreditava na mentira, que não teria uma família, Deus deu uma família. Então, Deus foi fazendo de uma forma, assim, tremenda. Eu lembro que quando a Michelle, a minha esposa, estava entrando na igreja, eu estava muito feliz. Porque alguém tinha aceitado ficar comigo. E na escola eu lembro de cenas quando eu me aproximava de alguns rapazes ou de algumas rodas, eu sempre era excluído. Então, a rejeição não foi só na minha casa. A rejeição foi também no ambiente escolar. Tempos atrás, uma pessoa perguntou para mim, um jovem, pastor, o que foi mais difícil? A sua casa ou a escola? Bela pergunta, hein? E eu coloquei na balança, Caio. E parei para pensar. E eu acho que foi a escola. Por quê? Porque na escola minha mãe não estava presente. Hum. E minha mãe sempre foi meu porto seguro. Tua mãe Porque mesmo dormindo na rua ou nas casas dos vizinhos, a minha mãe sempre... Eu era o caçula, então toda vez que meu pai chegava e minha mãe dizia, né? Correm! Ele está chegando. Então as minhas irmãs eram maiores, elas saíam correndo na frente. Eu, que era o caçula, minha mãe pegava no colo. Então o colo da minha mãe sempre foi tipo meu porto seguro, Caraca. sabe? Então na escola não tinha minha mãe. E para mim foi muito difícil a escola. Porque também eu fui muito ridicularizado. E tudo isso cooperou para que eu ficasse ainda mais paralisado. Então foi me paralisando. Quantas vezes eu estava lembrando esses dias, até conversando com a minha mãe, eu disse, tem coisas que a senhora nem sabe, mãe. Eu tinha muita vergonha também de compartilhar essas coisas. Como chama sua mãe? Edith. Edith, dona Edith. Isso. Mas quantas vezes eu me escondi no mato. Com medo das pessoas. E lá eu ficava até
não ver mais ninguém para me seguir para casa. Então, tudo isso foi me deixando cada vez mais paralisado. Então, eu era muito esquisito, Caio. Muito esquisito. Cara, esse é um testemunho vivo, né? Tem muita gente que fala, sou improvável, né? E quantas pessoas não se enxergam com um desafio que é intransponível, mas você falou uma coisa até que muito poderosa. Depois que você teve encontro com Deus, você falou, não significou que as coisas ficaram tudo fácil nem rosas. Não, e eu vou dizer um negócio para você. Eu acho importante isso, né? Até hoje, existem guerras que eu preciso enfrentar. Que tem, tem muita gente que confunde isso, né? Estar com Deus significa estar com a ausência de problema. Isso não tem nada a ver com uma coisa da outra. Não, o fato é que muitas pessoas acham que quando elas estão com Deus, elas vão viver só em paz. Paz não é ausência de conflito. Paz é autoridade sobre o caos. Uau. É quando você entende que você não está sozinho e você é capaz de transformar aquela realidade com Deus. Então, eu tenho lutas sim, eu tenho guerras que eu enfrento. Eu quase não falo sobre isso. Minha mãe nem sabia. Dias atrás eu tive uma conversa com ela. Mas diante disso tudo ainda eu passei por um abuso. E isso para mim foi também mais uma situação difícil que me paralisou ainda mais. Então assim, a vida me machucou muito. Mas eu aprendi uma coisa. A vida machuca, mas Deus cura. Então é possível sim ser curado, curada, para viver os propósitos de Deus. Muitos homens, muitas mulheres acabam se paralisando e não seguem adiante por conta de não se permitirem serem curados. Então, é muito importante você sair da negação para a aceitação. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de cura. Uma pessoa doente, ela precisa reconhecer o estado que ela está, para então ser ajudada. Por que você acha que é tão difícil as pessoas buscarem ajuda? Por exemplo, eu vejo Deus. Deus tá aí, cara. Sim. Para qualquer um a toda hora. 24/7, 365 por semana. Eu encontro hoje, inclusive, pessoas acabam lendo o meu livro. É muito comum, até inclusive ateus, testemunharem para mim e dizer, olha, eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, não acreditava em Deus, mas eu ganhei o seu livro, comecei a ler e hoje eu tenho Sério, uma cara? intimidade, sim, muitas pessoas. São milhares de testemunhos diários, assim. É muita gente, Caio, né? É muita gente escutando o podcast, é muita gente lendo o livro. Ultrapassamos 6 milhões de livros no Brasil, estamos chegando a 7 milhões. Então, assim, é algo realmente muito grande, é algo exponencial. Então, você acaba tocando muitas vidas. Toca o ateu, toca, enfim, todo tipo de pessoas. Uhum. E de crenças também, Uhum. né? E a intenção do livro não é falar de uma religião. E eu nem falo de religião no livro. A intenção do Café com Deus Pai é levar as pessoas a ter esse relacionamento e a descobrirem de fato quem elas são. Porque assim como uma semente fora da terra não pode germinar, crescer, florescer e frutificar, você fora da presença de Deus não pode cumprir o propósito para o qual você nasceu. Caraca. Toda semente carrega o DNA de algo extraordinário. O fato é que uma semente fora da terra nunca passará de uma promessa. Ela só vai cumprir o propósito para o qual foi criada quando estiver em terra fértil. Nós somos assim também. Nós só vamos conseguir cumprir o propósito se nós estivermos em Deus, o nosso Criador. Então, quando a pessoa ela descobre isso e ela vê que realmente ela precisa, ela tem uma escolha a fazer. E muitas escolhem dar uma oportunidade. E tudo que Deus precisa é que você abra o coração. Só abra o coração para Ele, só se permita.
as demais coisas ele vai fazer. Como que você... Deixa eu fazer uma pergunta de um jeito mais pedagógico. Conhecer é uma coisa, ter intimidade é outra. Sim. O que você acredita que é o melhor jeito desse desenvolvimento de intimidade? Porque muita gente que está ouvindo Café com Deus Pai acredita em Deus. Mas às vezes Deus para ele ele fala pro filho para rezar pro Papai do Céu para ter bons sonhos. E é isso, talvez só. Como é que você acredita que a melhor forma de se desenvolver da intimidade? Você teve o seu primeiro dia lá com 13 anos. Mas até hoje é como se fosse um jardim, você rega todo dia. Se você parar de regar, esse relacionamento esfria, como qualquer outro esse relacionamento esfria. Então, como que você vê esse desenvolver da intimidade com Deus? Eu vejo que nós precisamos ser intencionais. Boa. Quando você é intencional e você decide amar, porque amar vai além de um sentimento, amar é uma decisão. Muito boa essa. Entende? Então, quando você decide amar, quando você decide se relacionar, isso muda completamente a sua realidade. Por exemplo, eu só conhecia você de assistir os vídeos e de ouvir falar. Mas hoje, eu estou aqui na sua frente, eu pude conhecer um pouquinho do Caio. E eu já saio daqui, deste ambiente, com um sentimento voltado para você. Entende? Sim. Um sentimento de amor, de carinho, de afeto. Por quê? Nós nos conhecemos. Sim. E se a gente regar isso, só vai aumentar. Então, quando você é intencional com Deus, você acaba se entregando sem reservas e isso faz com que você confie cada vez mais e você crie essa dependência. Porque é diferente quando você escolhe caminhar com Deus. Você tem sonhos, você tem projetos. Muitos são os projetos no coração do homem, mas o que tem que permanecer e prevalecer é a vontade de Deus. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. E eu tinha muitos sonhos que não foram realizados e eu vejo hoje que eram tão pequenos perto dos sonhos que Deus tinha para mim. E os sonhos de Deus passaram a ser os meus sonhos. Então, eu vejo que o primeiro ponto é ser intencional. É buscar, é fazer. Segundo é a entrega, é você abrir o seu coração. Permitir Deus trabalhar no seu interior, no seu íntimo, no seu coração. E o terceiro é você se envolver com aquilo que Deus está propondo. Porque Deus tem várias maneiras de se relacionar, de falar. E quando você está sensível à sua voz, você acaba percebendo Deus em vários lugares, percebendo Deus falando de várias formas, percebendo Deus nas mínimas coisas. Tu vê a mão de Deus, tu vê o cuidado de Deus. Então, eu vejo que é dessa forma. Eu sei que vou fazer uma pergunta difícil aqui, mas é curiosidade, isso é uma curiosidade minha. Pô, cara, mas é uma curiosidade sua, mas podcast é meu, eu pergunto o que eu quiser. Tá. Você tem algum dia do devocional, você fala assim, nossa, esse é o meu preferido. Você tem alguma mensagem que você gosta mais? Você tem um dia preferido? Tem uma mensagem que fala, é uma parábola que Jesus compartilhou. É a parábola do filho pródigo, eu gosto de chamar do pai amoroso. Boa, verdade. Eu gosto muito dessa parábola, sabe? Porque aquele pai tem 2 filhos e um dos filhos decide de uma hora para outra sair de casa. E por que ele decide sair de casa? Eu entendo que aquele filho acreditava em algumas mentiras. Que era melhor viver longe da casa do pai, que era melhor viver longe da intimidade do pai, que era melhor seguir o seu caminho. E quem ama dá liberdade. Esse pai amava tanto esse filho que deu liberdade para ele sair de casa. Inclusive antecipou sua herança. Só que quando ele sai de casa,
em um determinado momento, a parábola diz que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra da onde? Da casa do pai. Da casa do Por que pai. que ele lembrou da casa do pai? Porque aquele pai gravou boas lembranças na memória daquele filho. Eu aprendo, Caio, o quanto é importante nós gravarmos boas lembranças na memória das pessoas que nós amamos. É verdade. Porque boas lembranças podem te levar novamente ao propósito. Ele disse para si mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Então ele volta para casa e ele está completamente arrependido. E ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. O arrependimento também te lança novamente ao propósito, mas ainda ele acreditava numa mentira. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Uhum. Sabe, muitas vezes, esse filho nos representa. Quantas vezes nós acreditamos em mentiras? Quantas vezes a gente menospreza, né? Coisas que realmente nasceu no nosso coração, ou até mesmo a nossa capacidade. Ah, não, para mim as coisas não acontecem. Quantas vezes a gente acredita em mentiras, não é verdade? Uhum. E aquele pai não dá ouvidos para essa mentira e diz para os seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor veste e vistam ele, coloquem anel em seu dedo e calçados em seus pés. Matem um novilho gordo e vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Mas esse pai tinha um outro filho que não sai de casa, mas que também acreditava em algumas mentiras, porque quando ele se aproxima da festa, ele fica indignado. O pai vai ao encontro dele e ele diz: como assim, pai? Como assim o senhor festejar a volta deste teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas? A mim nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, tu matas o novilho gordo e faz uma festa? Aquele pai olha para ele e diz assim: filho, parece que eu estou vendo aquele pai falar. Em outras palavras, aquele pai estava dizendo assim: filho, você está acreditando em algumas mentiras, que eu nunca te dei nada, que você nunca teve direito a nada nesta casa. Tudo que o pai tem é seu. É só você desfrutar. Sabe, ambos os filhos eram dirigidos por mentiras. E muitas vezes, por conta de circunstâncias contrárias, nós somos dirigidos por situações que foram geradas ou mentiras que nós acreditamos ao nosso respeito. Então, quando você tem a sua identidade bem resolvida em Deus, você não opera a partir das circunstâncias, você não opera a partir das opiniões alheias, ou seja, o que as pessoas falam não te definem. Por muitos anos eu operei assim, a partir das circunstâncias, a partir das opiniões alheias. Mas hoje eu sei quem eu sou, quem eu não sou, e eu sei o propósito para o qual estou nesta terra. Então é diferente. Então é uma passagem que ministra muito ao meu coração. Sim. É uma passagem muito linda. Porque aquele pai sempre esteve disponível para aqueles filhos. Mesmo eles com crises internas. Eu não sei, você que está nos assistindo, talvez você está com algumas crises. E talvez você está acreditando em algumas mentiras ao seu respeito. Todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. Talvez neste exato momento você está sendo dirigido por mentiras, ou por um vício, ou por uma mágoa, por uma traição. Eu não sei o que dirige você. Mas eu quero te lembrar neste dia. Todos nós nascemos para sermos íntimos de Deus Pai. Quando você é íntimo, íntima de Deus Pai, você opera a partir da sua identidade, não a partir das suas circunstâncias. Então, busque ao Pai, se entregue totalmente e com certeza você vai viver a sua melhor versão. Caraca. Aproveitando, que isso?
aproveitando o gancho, vou olhar para as câmeras. Você viu que a gente tá com uma plateia muito bonita aqui, né? Sim, Seu galera sim. que tá aqui, todo Gratidão, mundo atento. que carinho. O pessoal selecionou 3 pessoas, né, 3 perguntas da nossa plateia. Para já, então. Que Vamos essa lá. galera representa toda essa turma que tá nos assistindo aqui. Produção, Má, quem vai ser a primeira? Thaís? Oi, Júnior, tudo bom? Oi, tudo bem? Primeiro, obrigada por ter vindo. A gente, como pais de adultos, adolescentes, que conselho que você daria hoje para pais que têm seus filhos adolescentes nessa fase hoje que você foi criticado, rejeitado quando você era criança, e hoje muitas crianças e adolescentes passam por isso, só que no mundo digital, que é invisível para a gente, e até tem filme sobre isso. Que conselhos você daria, principalmente para os pais que ou não sabem que estão vivendo, ou que podem começar a diminuir essas causas que acontecem, que você poderia ter dado se hoje você pudesse ter dado esse conselho para sua mãe ou para os pais de hoje? Que conselho que você daria? Boa pergunta. Boa pergunta, hein? Eu costumo dizer que filhos não vêm prontos, filhos se constroem. Uhum. E o conselho que eu dou é trazer para junto, porque minha mãe, mesmo eu com muitos traumas, tendo muitas dificuldades, mas se não fosse minha mãe, talvez eu nem estaria aqui. Então foi muito importante o colo da minha mãe, o amor da minha mãe. Então, esse trazer para junto é você amar de verdade, é você, independente daquilo que ele está vivendo. Porque a gente sabe que muitos acabam se revoltando, muitos acabam sendo influenciados por amizades, mas em todo tempo amar, em todo tempo trazer para junto, abrir o coração, conversar, dialogar, né? E ensinar a palavra de Deus, porque eu não consigo ver uma criança, um adolescente, um jovem maduro no sentido de saudável, sem ter um relacionamento com Deus Pai. Então, muitas vezes isso passa despercebido para alguns pais. Quando ele crescer ele vai escolher, mas eu penso diferente. Os meus filhos eu criei sempre ensinando a palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Então isso sempre foi um princípio na minha casa. Muito bom. Então, desde quando os meus filhos estavam na barriga, nós já orávamos sobre eles, nós já empoderávamos, nós declarávamos palavras de bênção. Então, mesmo seu filho lá na cama dormindo, coloque a mão sobre ele, abençoe ele. Eu fiz isso por muitos anos, né? O João agora saiu de casa porque casou, mas eu lembro de uma vez que eu estava numa conferência e a palavra ministrou muito ao meu coração. O João era um adolescente. E na hora eu fui empoderado, eu deixei aquele espaço que eu estava, aquele ambiente, eu peguei meu telefone, liguei para ele e quando ele atendeu eu disse: filho, o pai quer dizer algo para você. Você nasceu para um propósito muito grande, filho. Tu és uma bênção, tu és... E eu comecei a declarar palavras sobre meu filho. E sabe, tudo isso são marcos que a gente acaba levando para os nossos filhos, fazendo com que eles se sintam importantes também, e palavras que vêm para abençoar de fato. Então eu vejo que nos dias de hoje, muitos pais, por conta também do trabalho, das agendas, os filhos estão mais ligados nos celulares, nos jogos. Rede social. E tem pai até que dá o telefone na mão para ocupar o filho. E não tem mais aquela intimidade, aquela aproximação, assim, sabe? Aquela convivência, né? Aquela intimidade é muito importante. Então, assim, lá em casa, a gente sempre prezou isso também, intimidade. Então, por exemplo, mesmo que a gente não almoce juntos, mas uma vez no dia tem que ter uma refeição todos juntos, na mesa. Então, a mesa lá em casa é um lugar de comunhão, né? Então, a gente não abre mão disso. Então, eu vejo que é um desafio criar adolescentes,
O meu filho já passou pela adolescência, eu estou com uma adolescente agora, mas é possível sim. Com Deus tudo é possível. Muito bom, muito bom. Palmas, senhoras e senhores. Elaine, minha amiga querida. Olá, pastor. Obrigada por não ter desistido. Hoje o senhor é máscara de oxigênio para muitas vidas, né? Também fui rejeitada, abusada, machucada por muitos homens. E o último, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu já havia descoberto a minha real paternidade. E hoje eu quero pedir para que o Senhor declare sobre a vida de mulheres que, assim como a minha mãe, assim como a sua mãe, foram vítimas de homens, como que elas podem criar uma força, tem a intimidade, mas como um filho de uma mulher que sofreu, assim como eu também, como que essas mulheres em casa hoje podem continuar tendo forças, mas acima de tudo amando seus filhos, assim como a mãe do Senhor fez e a minha também. Como que elas podem continuar acreditando que Deus não abandonou elas? Sim, minha mãe teve uma vida, como eu falei aqui, uma vida muito difícil, né? E ela encontrou força em Deus, né? Eu vejo que o homem vai falhar, né? O ser humano vai falhar, mas Deus não falha. E muitas coisas a gente entende hoje, os processos, eles foram importantes, porque em todo tempo Deus nos sustentou. Então, por mais que a sua vida e a vida de milhares de mulheres têm sido ou foram difíceis, eu entendo que em Deus sempre há um renovo, em Deus sempre há uma nova chance, em Deus sempre há esperança, né? Então, o meu conselho é essas mulheres realmente mergulharem na presença de Deus, buscarem a cura, porque Deus cura. E sabe, toda ferida fechada gera uma cicatriz e toda cicatriz gera uma autoridade. Hoje você tem autoridade para falar de abusos, que você sofreu vários abusos emocionais, físicos, para mulheres que estão passando por esse processo. Então, o processo te fez melhor. Por mais que foi difícil, por mais que seja difícil, mas é possível sim, Deus, você ser resiliente, você transformar a sua dor no seu maior testemunho. Então, eu vejo que com Deus tudo é possível. E o meu conselho é que essas mulheres realmente se lancem aos pés do Senhor. Uau. Amanda, E aí, é tudo bom, contigo a pastor? última. Tudo ótimo. Eu me identifico muito com a sua história. Eu sou filha também de um pastor e Que legal. que também passou por muito... Foi, na verdade, nessa figura de ir contra, jogar contra, de fato, as probabilidades que a vida tinha jogado para ele, né? Também foi filho, né? É filho de... um pai que também, enfim, uma história muito parecida. Então, tive bons princípios e muito bons exemplos em casa, tanto com o pai quanto com a mãe. E acredito que, né, como eu já tinha compartilhado, eu leio o Café com Deus Pai há 3 anos, e a minha pergunta é muito mais relacionada a esse processo de criação dos conteúdos, dos materiais ricos que estão ali. Eu entendo que tem tanto um processo espiritual para isso, mas acredito que também tem um processo né, mais tangível, digamos assim. Então, como a combinação disso? Eu fico sempre curiosa, porque como uma leitora assídua por 3 anos, são mensagens novas todos os dias e acredito que tenha uma sinergia, uma fusão dessas duas pontas ali de conteúdo. E queria ouvir um pouco mais sobre isso. Sim, é claro que existe um planejamento, é óbvio, mas dizer para você que eu planejo, por exemplo, os temas ou as mensagens, isso não existe. Toda vez, não existe. Eu me isolo, né? A escrita, toda vez que eu vou escrever o Café com Deus Pai, eu me isolo em um lugar fora do meu ambiente ali familiar, eu fico mais retirado, juntamente com alguns da minha equipe. E ali eu vou buscando em Deus, de fato, a palavra, né? As frases, por exemplo, as frases todas naquele momento. São insights que Deus dá naquele momento e acaba saindo daquele jeito, daquela maneira, só que sempre pedindo discernimento
para Deus para colocar as palavras corretas, né? Então, assim, não existe uma programação, uma coisa metódica assim, não, vai ser dessa forma. Claro que existe um planejamento, tem algumas mensagens que eu já ministrei e eu acabo cortando essas mensagens e ali a gente acaba refazendo outras mensagens, mas geralmente é na prática ali, no momento, naquele tempo que eu separei para estar escrevendo o livro. Então, assim, eu vejo que Deus tem dado a letra, assim, sabe? Porque tem momentos que Deus vai me dando as palavras e a minha equipe, inclusive, calma, pastor, calma, que eu não estou dando conta de escrever, né? E eu sempre tenho cuidado também de colocar palavras que Deus está colocando no meu coração, porque não quero eu colocar as minhas palavras, né? Por isso que eu vejo assim o quanto o Café com Deus Pai é profundo assim e tem tocado a vida de milhares de pessoas, né? Porque eu vejo que é Deus realmente falando através da minha vida, né? Então assim, eu ouço muitos testemunhos, acredito que você que vem acompanhando há 3 anos, de uma certa forma, Deus vem falando com você, isso tem cooperado com o teu crescimento espiritual e eu fico muito feliz. Então assim, não existe uma programação assim exata, não existe tipo assim, eu vou falar sobre esse tema, não. Eu oro ao Pai e eu peço, né, para que Ele me dê de fato, naquele momento, os temas, as palavras, as frases, os textos, né? Então, assim, é dessa maneira que eu escrevo Café com Deus Pai. Claro, por exemplo, esse ano, a edição desse ano, eu escrevi algumas vezes nas madrugadas, né? Então chegava em casa tarde, mas sempre orando e sabe, Amanda, eu tenho todo um cuidado, assim, porque eu sei da minha responsabilidade, sabe? Então eu coloco muito também dos meus testemunhos, porque Deus colocou no meu coração. Até algumas pessoas acabam me criticando, porque o senhor está falando muito do senhor, dos seus testemunhos, mas Deus colocou no meu coração para eu fazer dessa forma. Então, entre o que as pessoas pensam ou acham, eu sempre vou fazer a vontade de Deus, né? Então, assim, eu vejo que a minha história, os meus testemunhos, eles cooperam para o crescimento de outras pessoas, porque o seu testemunho tem o poder de curar, né? Através do Senhor. Então, eu coloco muito do meu dia a dia, então, esporadicamente, eu acho que você já vem acompanhando, você sabe muito da minha vida, Com né? certeza. E Café com Deus Pai 2026 está lindíssimo, já escrevi 120 mensagens Uau! e está lindo assim, sabe? Deus tem colocado no meu coração e tem me lembrado de situações assim que eu já até tinha esquecido, mas que são importantes para o nosso dia a dia. Então, sempre tendo esse cuidado para colocar os testemunhos, colocar a palavra. O meu livro não é um livro de autoajuda, né? Autoajuda é quando você busca respostas dentro de si. O meu livro é um livro bíblico mesmo, no sentido, ele é embasado na Bíblia, É de né? autoajuda, né? Exatamente, né? Então, assim, é do autoajuda, de fato, né? A base Maravilhoso. é a Bíblia do É meu do livro, né? autoajuda. Tudo parte da Bíblia e o meu livro aponta para a Bíblia, né? Porque eu vejo que o livro mais importante para todos nós é a Bíblia Sagrada. Muito bom. Palmas. Nada. Gente, eu quero a palma mais alta, que o episódio foi um espetáculo! Cara, que benção esse episódio. Obrigado pelo carinho. Benção. Cara, eu só posso desejar pra você, continua. Que Deus continue usando, que cada vez que você pegar um microfone, que você não pegue sozinho, que cada vez que você pegar um lápis, que você não escreva sozinho, que cada vez que você passar uma borracha, que você não passe sozinho, e que você continue impactando a vida de muita gente e levando essa mensagem de esperança, essa palavra de fé e de apresentando a Deus pra muita gente. Eu fico imaginando quantas pessoas conheceram a Deus por causa de uma mensagem que você colocou. Sim. Isso é maravilhoso. Então, que Deus continue te abençoando, guardando a tua casa, a tua vida, para que você possa fazer a sua missão ainda com mais força, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Assim, Caio, você falando agora, eu lembrei, dias atrás, uma moça me procurou e ela disse assim: pastor, eu só preciso falar com você
1 minuto. E ela disse, pastor, eu cortei meus 2 pulsos. E eu tomei muitos remédios, tentei o suicídio 2 vezes. Mas uma palavra no Café com Deus Pai me trouxe vida. E eu estou vivendo os meus melhores dias. E sabe, Caio, são milhares de testemunhos e eu vejo assim o quanto é importante o seu sim, o quanto é importante a sua entrega, o quanto é importante o seu relacionamento com Deus, porque vivemos num mundo onde as pessoas estão em busca de respostas, não é verdade? Principalmente pós-pandemia. O ser humano está em busca de respostas. Então, a nossa vida é um livro, que nós possamos testemunhar todos os dias daquilo que Deus vem fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, não só Café com Deus Pai, mas o seu testemunho, o testemunho da Amanda e das demais que aqui estão, né? É muito importante, porque é uma palavra, às vezes, é um gesto de carinho, é um abraço, né? É uma atitude de generosidade que pode mudar toda uma história. Então, que nós sejamos, né? Esses que vão na contramão daquilo que muitas vezes a gente vê no mundo, mas levando realmente o Evangelho da Paz, levando Jesus. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Amém. Senhoras e senhores, como eu sei que você amou esse podcast, primeiro, obrigado, Bárbara, do Spotify, por estar aqui com a gente, tá? Tá cuidando da gente com tanto carinho, né, Júnior? Spotify, eu adoro, então, beijo pra vocês. Para você que tá vendo através do nosso canal, não deixa de se inscrever para você não perder nada. Se você tá assistindo também por uma plataforma de streaming, começa agora a acompanhar cada episódio, se inscreva, deixa suas 5 estrelinhas nesse episódio que você espalha para mais gente e compartilha nos seus grupos de WhatsApp de família, de amigos, da galera do trabalho, que eu tenho certeza que é alguém que você às vezes nem sabia, mas tá precisando ouvir tudo que rolou por aqui. E Júnior, de novo, obrigado pela tua presença. Adorei você. E que todos tenham uma semana abençoada. Fica com Deus e até semana que vem. Tchau!